Ok. Vamos mergulhar no material que a gente recebeu. Temos aqui uma palestra fascinante de Ajahn Bodhidasa sobre um dos pilares do budismo, o nobre caminho óctuplo. E a promessa que ele faz é bem ousada, né? Entender esse caminho é o início de uma nova vida. O nosso desafio aqui, então, é entender como 8 conceitos, 8 ideias, se juntam e viram uma coisa só, um caminho único. Exatamente. E para fazer isso, a gente vai precisar, desmontar o nome. O que significa nobre? O que é esse óctuplo? E talvez o mais importante, porque ele é chamado de caminho do meio. A palestra argumenta que não se trata de uma lista de regras, sabe? Mas de reencontrar um equilíbrio que a mente já possui. Um equilíbrio que a gente perdeu. Então, a nossa missão é desvendar essa corda de 8 fios, ver como eles se trançam e por que essa união é tão poderosa. A ideia é entender como esse caminho se afasta de certos extremos que, segundo a fonte, dominam a nossa experiência. Vamos começar pelo começo. Nobre. Quando a gente ouve essa palavra, eu pelo menos penso logo em realeza, em status, mas imagino que não seja nada disso aqui. Não mesmo. É, na verdade, quase o oposto. A palavra original em Pali é Arya. E um ponto que o Buddhadasa realmente enfatiza é que a tradução mais fiel seria algo como aquilo que nos livra do sofrimento, do dukkha. Ser nobre, nesse contexto, é se afastar dos nossos inimigos internos. E esses inimigos são os kilesas, Quilesas? as impurezas mentais, a ganância, o ódio, a ilusão. Elas são os verdadeiros vilões da história, sabe? São elas que nos perturbam. Entendi. E sobre o óctuplo, quando eu ouço o caminho óctuplo, a minha primeira impressão é de uma lista de 8 tarefas, 8 coisas separadas que eu preciso fazer. É por aí? É uma ótima pergunta, porque toca num ponto crucial que a palestra esclarece com uma analogia muito boa. Não são 8 estradas diferentes que a gente tem que percorrer uma de cada vez. Não. Não. A imagem que ele usa é a de uma corda bem grossa e forte, feita de 8 fios mais finos. Entrelaçados. Exatamente, entrelaçados. Nenhum fio sozinho tem a mesma força da corda inteira, né? A força está na união. Ah, tá. Faz todo sentido. Então, a força do caminho não está em dominar cada item isoladamente, mas na sinergia. Um apoia o outro. Perfeito. Eles operam juntos, simultaneamente, se reforçando. E todos eles formam um único caminho, o caminho do meio. E o que eu achei fascinante na palestra foi a afirmação de que a nossa mente, no seu estado natural, puro, sabe. Ela já está nesse caminho. Espera. Se ela já é equilibrada por natureza, o que nos tira desse centro? O que nos joga para os lados? Os kilesasas, que a gente mencionou, Buddhadasa os descreve de uma forma muito interessante. São como instintos fora de controle. Instintos como autopreservação são naturais, mas quando o egoísmo entra na equação, eles viram ganância, viram raiva. É aí que a mente perde o centro dela e é violentamente puxada para os extremos. A mente pura é equilibrada, a contaminada, não. Ok, e para entender esse equilíbrio, o melhor jeito parece ser olhar para os desequilíbrios. A palestra fala muito desses pares de opostos, né? Sim, ele detalha alguns. O primeiro é o mais clássico. De um lado, a indulgência nos prazeres sensoriais, a busca sem fim por mais satisfação. O hedonismo total. Isso. E do outro lado, a automortificação, a aversão ao corpo, a ideia de que se punir leva à purificação. Um extremo é o de se afogar no prazer e o outro a se queimar na dor. A fonte usa umas metáforas bem fortes para isso. Exato. E isso nos leva a outro par. O apego ao que a gente julga ser positivo e a aversão ao que a gente julga ser negativo. Nós rotulamos tudo, né? Isso me dá prazer, é bom, quero mais. Isso me causa dor, é ruim, quero que suma. O que ele argumenta é que ao fazer isso a gente vira escravo dos dois lados. E essa lógica leva a um quarto par que eu achei bem contraintuitivo. Otimismo extremo e pessimismo extremo. Chamar o otimismo de extremo e colocar no mesmo balaio do pessimismo é
Forte. A maioria dos livros de autoajuda fala pra gente ser mais otimista. É forte. Ele chama ambos de tipos de insanidade, e a razão é que tanto o otimismo cego, aquele tudo vai dar certo, tudo é maravilhoso, quanto o pessimismo paralisante. O nada presta, tudo vai dar errado. Exato. Ambos são visões distorcidas da realidade. Eles nos impedem de ver as coisas como elas realmente são, o que a palestra chama de tal como é. A mente fica presa numa fantasia. Ok, então. Se o caminho não é ser otimista nem pessimista, não é se apegar ao positivo e nem fugir do negativo, o que sobra? O que tem nesse meio? E aqui a gente chega no conceito mais profundo, eu acho, e mais transformador da palestra. O que existe no meio é a visão clara da lei da condicionalidade. É a compreensão de que o universo não opera com base em bom ou mal, mas sim numa lei impessoal de causa e efeito. Tudo surge com base em condições. A tradução que ele dá no começo é bem direta. Sendo isto, aquilo se torna. Uma causa, um efeito. Simples. Mas aí ele faz uma correção. Pequena, mas que muda tudo. Muda tudo. É o ponto-chave. Ele refina a tradução para isto é, isto se torna. Parece trivial, mas ao tirar o aquilo, ele remove a separação. Não existe mais isto aqui e aquilo lá. Não existe eu e o outro. Tudo é visto como um único fluxo, um processo interconectado. Espera um pouco. Com essa percepção, então, todos aqueles pares de opostos, bem e mal, ganho e perda, sucesso e fracasso, eles simplesmente perdem um sentido. Perdem o poder de nos controlar. Eles são vistos pelo que são, julgamentos que o nosso ego projeta sobre esse fluxo. E aqui ele faz uma conexão surpreendente com o livro do Gênesis da Bíblia, com a história da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele sugere que o pecado original foi justamente começar a se apegar a essa dualidade. Essa é a morte espiritual. A mente que vê, ela está acima dessa briga. E isso é bem difícil de engolir. Como assim acima do bem e do mal? Isso não levaria a uma falta de ética, a um vale-tudo? É a pergunta fundamental. E a resposta, segundo essa visão, é não. Pelo contrário, a ética que surge da interconexão é muito mais robusta. Não é ignorar o dano, mas entender que a divisão entre bem e mal é uma construção que gera apego, que é a raiz do sofrimento. Uma ação é hábil ou inábil pelos seus resultados, por gerar ou não sofrimento. A compaixão surge naturalmente quando você vê que não existe um outro separado. Prejudicar alguém é prejudicar a si mesmo. Entendi. A base da ética muda. De seguir regras para uma compreensão interna das consequências. Ok, a ideia de evitar os extremos faz sentido. Mas como se faz isso na prática? Aí entram os 8 fios da corda, imagino. Exatamente. Agora a gente entra na parte prática. Budazasa os organiza em 3 grupos. O primeiro é o aspecto espiritual, o grupo da sabedoria, ou Panhá. Ele começa com a visão correta. E visão correta é só acreditar nas coisas certas? Tipo, ler um livro e concordar? A sua experiência, sabe? E a partir dessa visão vem o segundo fio, a intenção correta. Sim, é o resultado natural. Se você realmente vê como o apego causa sofrimento, a sua intenção se alinha. A intenção correta é a aspiração de se libertar da ganância, da má vontade. É querer o bem-estar genuíno de todos. Certo. Esse é o grupo da sabedoria. O segundo grupo parece mais concreto, o aspecto corporal, da ética, sila. Ele lida com a nossa manifestação no mundo. O terceiro fio é a fala correta. E não é só não mentir. É evitar fofoca, fala que divide, palavras ásperas. É usar a comunicação para construir, não para destruir. Nossa, isso é um desafio enorme hoje em dia, com rede social e tudo. É uma prática de 24 horas por dia, então. Sem dúvida. O quarto fio é a ação corporal correta. Agir sem violência, sem roubar. O quinto, que eu acho muito relevante, é o meio de vida correto. Ou seja, até a forma como a gente ganha dinheiro faz parte do caminho. Fundamentalmente, se o seu trabalho envolve enganar pessoas, vender armas,
explorar outros, isso seria um obstáculo direto. É sobre encontrar uma forma de se sustentar que esteja em harmonia com os outros princípios. Certo. Já temos o grupo da sabedoria e o da ética. Qual é o último? O último é o aspecto mental, o treinamento da mente, samadhi. É o motor interno de tudo. O sexto fio é o esforço correto. E não é um esforço tenso, sabe? De ranger os dentes, mas uma energia persistente. Essa ideia que a fonte descreve de prevenir e abandonar estados mentais ruins soa exaustiva. Como funciona? Tipo, quando alguém te fecha no trânsito e a raiva sobe. Ótimo exemplo. O esforço correto tem 4 partes. A primeira é prevenir que a raiva surja. Você respira fundo. Se não deu tempo, a raiva já surgiu, aí entra a segunda parte. Abandonar esse estado. Você reconhece, estou com raiva, mas não alimenta a história. A terceira é desenvolver estados saudáveis, como a paciência. E a quarta é manter esses estados bons. É uma jardinagem mental mesmo. Uma jardinagem mental, gostei. E o sétimo fio é a vigilância correta, sati, a famosa atenção plena. Exato. É a qualidade de estar presente antes de pensar, falar ou agir. É o sentinela no portão da mente. A palestra cita a prática de Anapanasati, a atenção na respiração, como um método principal para treinar isso. E por fim, o oitavo fio, concentração correta, samadhi. Quando eu ouço concentração, penso em foco intenso, tipo um laser. É isso. Mas com uma qualidade especial. Não é uma concentração tensa. O texto descreve como um estado em que a mente está unificada, estável e poderosa. É uma mente que não está mais fragmentada, sabe? E tem o poder, nas palavras dele, de cortar os defeitos mentais pela raiz. Então, quando todos esses 8 fios estão trançados e funcionando juntos, a corda está pronta. O que acontece? A palestra oferece uma perspectiva bem interessante aqui. O caminho se reorganiza, ele se torna a nobre concentração correta com 7 apoiadores. A concentração, o samadhi, assume a liderança e os outros 7 fatores se tornam o suporte. E isso leva a um resultado concreto, certo? Não é só praticar por praticar. Exatamente. A prática dos 8 fatores é a causa, mas essa causa produz um fruto. E aqui o Buda Dasa introduz mais 2 elementos, que são a culminação de tudo, totalizando 10 fatores. E quais são eles? O 9º é o conhecimento correto, ou realização correta. É o insight final, libertador, o momento em que a ignorância é erradicada. E o 10º, o destino final, é a emancipação correta, a liberdade completa do sofrimento, o próprio Nibbana. Os 8 primeiros são o caminho, os 2 últimos são o destino alcançado. Para a gente fechar, uma pergunta que fica. Essa nova vida, essa jornada, é algo reservado só para monges e monjas? Pessoas que dedicam a vida inteira a isso? A palestra é muito clara sobre isso. Absolutamente não. A nova vida não começa quando se atinge o destino, mas no momento em que se decide caminhar na direção correta. É para qualquer pessoa. O que define essa nova vida, segundo ele, é a direção da jornada, não o quão longe se chegou. Então, se a gente pudesse resumir o cerne de tudo, é essa ideia radical de transcender a dualidade, de parar de fatiar o mundo em pares de opostos, bom e mal, eu e você, sucesso e fracasso. É exatamente isso. É cultivar a capacidade de ver tudo como parte de um único, vasto e interconectado processo. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Se essa distinção que a gente faz o tempo todo entre meu sucesso e o fracasso do outro, ou mesmo meu problema e o problema do mundo, se isso é uma construção que nos tira do equilíbrio. Como uma dificuldade que a gente está enfrentando agora poderia ser vista de uma forma totalmente diferente. E se, em vez de rotular como ruim ou injusta, a gente tentasse observar só como um elo nesse processo de isto é, isto se torna, o que mudaria?